para que a gente possa nos fortalecer nessa área da nossa vida que nós precisamos considerar como alicerce, não é, de tudo aquilo que Deus ele tem para fazer em nossa vida, querido. Se não começar pela nossa família, pode ser algo que não seja de uma grande duração, até porque os primeiros, né, a provar daquilo que a palavra diz, tem que ser a gente mesmo, né? Tem que começar o mover, o operar, o agir, a manifestação de Deus, ela precisa começar pela nossa casa, amém, irmãos? A gente não, eu sei que às vezes, se nós não entendermos bem, ou eu sei que vai ter um tempo onde a gente, às vezes o marido vem primeiro para Jesus, depois é que a mulher vem, ou em outros casos a mulher vem primeiro para Jesus, depois é o marido, às vezes acontece dos filhos, e a gente sabe que às vezes tem essas situações, onde mesmo aquele que recebeu Jesus, ele precisa agora ser um representante maior de Jesus da sua própria casa, porque ao invés das pessoas que estão na casa dele vir à igreja, a igreja vai começar a ir à casa dele através daquela pessoa. E é por isso que nós sabemos, né, que aquilo que a gente recebe na igreja, aquilo que a gente aprende, há uma importância necessária de que a gente vivencie isso, principalmente na nossa casa. A gente sabe que às vezes pode ser que tenha pessoas ainda no meio do povo de Deus que tratem bem todo mundo, que ajam bem com todo mundo, mas dentro da sua própria casa ajam fora daquilo que recebeu. E isso vai fazer com que todo mundo seja beneficiado por aquilo que Deus está fazendo na vida dele, menos aqueles que estão na sua própria casa. E isso está fora daquilo que Deus quer. Na verdade, Deus quer que a gente comece agindo de acordo com a palavra dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Então, quem estava aqui sábado passado? Pronto, pelo menos 2, 3 pessoas. Então vai dar para eu ministrar a mesma coisa que eu ministrei sábado. Sábado passado eu tinha falado aqui, não sei se você lembra, mas eu tinha ministrado aqui sobre a necessidade de nós nos tornarmos um exemplo. Quem lembra disso aqui? Pronto, eu falei um pouco sobre isso e meditando durante o dia o que a gente ia estar conversando essa noite, e me subiu essa nota no coração para a gente dar como que uma continuidade àquilo que a gente ouviu um pouco no sábado passado, pois nós estamos vivendo em tempos, não é, onde N coisas chamam a atenção dos nossos filhos, da nossa família, e nós a cada dia precisamos nos manter de fato, né, como a Bíblia diz, como uma coluna da verdade, dentro da nossa própria casa. É por isso que nós, meu irmão, precisamos a cada dia nos empenhar nessa comunhão com o Senhor, como a gente ouviu um pouco ontem, né, para que a gente a cada dia esteja mais forte. Eu acredito que de sábado para cá, né, nós devemos ter meditado naquilo que a gente ouviu, deveríamos ter meditado, para que a gente a cada dia vá vendo aquilo que a gente precisa fazer, para ir fechando as brechas que a gente percebe que o inimigo pode usar como porta de entrada, para manter a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, à mercê das ações dele. A Bíblia diz, né, em Efésios, não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer que o diabo só vai encontrar o espaço que a gente der. Nós sabemos que tentar é um convite, né? Tentação também é visto como um convite. É aquilo que a sugestão vai vir. O diabo vai trazer uma tentação, é como que ele vai nos convidar para agir fora daquilo que a Bíblia diz. E eu sei que todos nós aqui, um dia na vida, pelo menos uma vez na vida, eu não sei se você já viu isso, né? Quando você convida uma pessoa para ir para algum lugar e ela diz, olha, eu vou fazer o máximo para ir, pronto, essa daí já não vai. Porque ela está resistindo o convite de primeira. Olha, tu vai ter uma festa em tal canto, bora, eu vou fazer o máximo para ir. Pronto, essa daí nem conto com ela, que ela não vai não. Porque ela já vai criar aquele pensamento em você, fulano não veio, mas ele fez o máximo para vir. Às vezes o camarada já descartou de primeira. É uma rejeição educada, dizer eu não vou não. Ele vai dizer eu vou fazer o máximo para ver se eu estou lá. Pronto, esse daí já era. Então, o diabo ele vai trazer esses convites. Ó, tu precisa fazer isso? Precisa não, rapaz, vamos fazer desse jeito aqui. Também tu não precisa tratar as pessoas dessa maneira. Também tu não precisa estar falando assim. É melhor tu falar dessa forma aqui. Vai trazer tentações, né? Se aproveitando de brechas ou situações. Hoje o texto que me veio ao coração para a gente começar, está lá em Lucas capítulo 8, eu queria que você abrisse lá. Aleluia.
Se você notou sábado passado, você vai poder acrescentar aquilo que você recebeu, tá bom? Porque é necessário nós entendermos uma coisa. Enquanto você abre, eu quero falar algo para você. Eu vou dizer só o capítulo, não vou dizer o versículo ainda para você não começar lendo, tá bom? Mas Lucas capítulo 8, abre lá. Eu acredito que isso acontece com a maioria das pessoas que passam ministrando por aqui, ou deve acontecer, né? Que quando um assunto se levanta no nosso coração, rapaz, a gente tem aquela ideia, né? Que não é nossa mesmo. Eu sei que às vezes a gente pode ter uma ideia própria, mas às vezes a gente está ali e naquela expectativa, Senhor, o que eu vou falar essa noite? O que eu devo falar? Rapaz, o que o povo precisa ouvir e tal. E de repente sobe aquela ideia, né? Fala sobre isso. Então, todas as vezes que acontece isso, não sei com as pessoas, comigo acontece isso, o próprio Espírito começa ministrando, trazendo situações e versículos que vá montando aquilo que esteja alinhado àquele assunto que a gente vai estar falando. E quando a gente estava falando sobre isso no sábado passado, pula muita coisa no nosso coração, né, de que Deus sempre, irmão, trabalhou para que durante todo o tempo em que o povo de Israel era o povo da aliança com Deus, que os pais pudessem ministrar para os seus filhos, sabe? Isso sempre foi como que algo via de regra, não é? As pessoas, elas iam crescendo com o entendimento das chamadas tradições do povo judeu, mas ao mesmo tempo eles iam crescendo com a consciência da responsabilidade que eles tinham de ministrar aos seus filhos, para que os seus filhos ministrassem aos seus netos. Na verdade, naquele tempo, né, ainda não se tinha uma Bíblia como a gente tem hoje, em várias versões, no celular, no tablet, de papel, e das mais diversas formas e capas, não tinha. Mas Deus procurava impregnar no povo aquela consciência da vontade dele, para que as pessoas conscientes daquilo, eles vivessem de uma forma que ministrassem aos filhos, né, à sua família, à sua descendência, à sua linhagem, de uma forma que aquilo se tornasse, irmão, uma questão de tradição para eles. Era algo que fazia parte da vida deles. Não era somente um ritual religioso, era tipo um estilo de... Era uma construção que fazia parte da educação deles. Eles eram educados segundo os padrões da lei de Deus. Não era segundo os padrões religiosos de uma coisa, ou de outra, ou do mundo, não. Era algo que aquilo era natural para eles. Era que eles sabiam o Deus que devia adorar. Eles sabiam com quem eles deveriam crescer e se associar. Eles cresciam e sabiam com quem deviam se casar, qual era o povo que eles deviam fazer aliança. Isso era algo tão natural para eles, que eles precisavam a cada dia manter isso de uma forma que eles passassem dos filhos para os filhos. Então hoje nós sabemos, né, que mesmo crescendo, o ser crente se tornou tão somente aquilo religioso, que as pessoas até dizem assim, não, olha, cada um tem sua religião. Fulano é isso, Ciclano é aquilo, Beltrano é aquilo. Mas nesse tempo não tinha isso, né? Nós sabemos que enquanto a gente considera somente estar em Cristo, ser um religioso, ter uma religião, a gente não vai fazer muita diferença, porque a gente diz, não, meu irmão, cada um tem a religião que quer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, estar em Cristo, querido, não é aderir a uma religião. Estar em Cristo é voltar aos costumes que era a vontade de Deus desde a fundação do mundo. Você está comigo aqui? Eu sei que vão ter crentes, né? E isso em toda a igreja, em todas as igrejas, que vão somente ter aquele ato religioso. Eu vou à igreja, mas a vida que eu vivo lá fora tem nada a ver com a igreja. Não, querido, não se separa mais. Você está em Deus, Deus está em você. Amém, querido? A gente por um tempo até falava, né, que existe uma vida secular e uma vida com Deus. Não, querido, a vida secular deve ser um reflexo daquilo que a gente aprende na igreja. Deve ser o estilo de vida que a gente aprende a levar na igreja. Não tem aquela separação, não. Olha esse negócio de... Eu sei que no mundo natural as pessoas dizem assim, olha, não traga problema do serviço para casa,
nem leve problema de casa para o serviço, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, mesmo as pessoas dizendo isso, tem muita gente que ainda não consegue separar porque é uma vida só. O camarada, não sei se foi não, que uma vez ministrou aqui, não foi? Contou uma história que o camarada disse, olha, quando eu chego em casa, eu deixo os problemas aqui do serviço e entro para casa. Não vou falar do problema do serviço em casa. E a gente sabe que pode ter pessoas que façam isso. Mas isso são exceções, não é regra. Tem pessoas que chegam em casa estressado, não foi nada a ver com as coisas de casa, trouxe do trabalho. E às vezes tem pessoas que chegam em casa do trabalho estressado, querendo dar coice em todo mundo, não teve nada a ver com o trabalho, foi alguma coisa que ele arrumou em casa. Porque ele não consegue separar, é uma vida só. Quem está comigo aqui? Eu sei sim que quando a gente compreende a palavra, a gente vai entender que agora nós não temos uma vida, quando eu estou na igreja eu posso dizer aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, Deus é bom, Deus é fiel. E quando eu estiver no trabalho eu posso dizer, vai te danar, vai para o inferno, isso é uma bobona, isso é não sei o quê. Não, querido, é uma vida só, irmão. Amém? Então vai ser um estilo de vida só. E a gente precisa entender isso. É por isso que quando isso era compreendido por eles, eles poderiam ministrar ao coração dos seus filhos. A gente cita muito aqui, né, Deuteronômio capítulo 6, onde o Moisés disse, olha, eu recebi algumas coisas do Senhor, eu vou ministrar para vocês, e vocês precisam não somente ouvir, mas pôr em prática, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem na terra e desfrutem dela. E uma das instruções que ele diz, né, ele diz, olha, pega essa palavra e inculca nos teus filhos, andando, falando, se assentando, deitando, pelo caminho, sentado na tua casa. Ou seja, ele estava dizendo, ministre para eles com a sua vida. Amém? Porque eu sei que se a gente fala, mas não age de acordo com aquilo que a gente fala, nós podemos, de certa forma, estar afastando os nossos daquilo que pode e é o único caminho que vai levar eles à salvação. Não tem outro, irmão. É a vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus vai me conduzir à salvação. Amém? Então esse texto aqui de Lucas capítulo 8, eu quero ler com você a partir do versículo 35, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu queria estar falando nessa tônica, não é de nós precisamos de fato nos tornar o padrão, o exemplo, um referencial a ser seguido. Quantas pessoas estão querendo seguir esse estilo de vida que você leva? Quantas pessoas estão dispostas a seguir você, começando dentro da sua casa? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aí vê o que ele diz aqui, né, no versículo, eu quero ler a partir do versículo 35. Antes, eu não sei se você conhece essa história, mas Jesus foi na terra dos Gadarenos e tinha um homem lá que vivia terrivelmente, né, atormentado por demônios, a ponto de ninguém poder segurar ele, nem mesmo correntes. Esse homem era preso, mas ele estava com uma força sobrenatural, porque ele estava com uma legião de demônios, a ponto dele torar aquelas correntes, viver uma vida de todo jeito, no meio dos sepulcros, de uma forma deplorável. E ele se depara com Jesus, né? E Jesus vai para aquele endemoniado, o endemoniado vem, Jesus expulsa, né, dá uma ordem, aqueles demônios eles saem, vão para uma manada de porcos que estava lá, aqueles porcos se precipitam, morrem todos eles, né? E no versículo 35 diz assim, vê, e aconteceu que o povo saiu para ver o que tinha acontecido ou sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. Era para ter ficado alegre, mas o povo ficou apavorado, porque era um homem que as pessoas conheciam há muito tempo. Eu, quando leio isso, fico pensando, ontem eu vi, de vez em quando passa um galeguinho aí na rua, parecendo Edson Gomes, né, com o cabelo bem todo cheio de coisa, às vezes passa correndo para lá, só de calça, falando só. Ele é meio considerado como doido. E já parou para pensar se o pessoal da família daquele rapaz chega um dia no lugar, ele está lá bem vestido, em perfeito estado, ouvindo a palavra de Deus, aquele povo ia ficar como? Era para ficar como, na verdade, né? Era para dizer, rapaz, graças a Deus, vê para aí, sofreu tanto na vida, mas pelo menos encontrou um lugar que mudou a vida dele. Não era, não?
Ou ia dizer, misericórdia, esse lugar é para sair daqui, fazendo os doidos ficar bom. Foi isso que esse povo fez aqui, irmão. Há quem diga, não é, pelo contexto histórico, que porque os criadores de porcos perderam uma parte do seu patrimônio, eles expulsaram Jesus, mesmo vendo o homem em perfeito estado. Isso dá-se a gente a entender, eu não quero entrar por essa vertente, que desde aquele tempo tinha gente que dava mais valor a porco do que a pessoa já. Tem gente hoje que dá mais valor a bicho do que a gente. Dá mais valor a uma casa, a um carro, a alguma coisa do que a gente. Quando eu digo a gente, pessoa, não é a gente não, amor. É pessoas. E a gente precisa ficar ligado nisso, porque uma das coisas que a gente precisa valorizar acima de qualquer coisa e abaixo de Deus são pessoas. O nosso maior valor deve ser Deus, amém, irmãos? Mas depois de Deus é pessoas. Não é casa, não é carro, não é um dinheiro que a gente tem ou alguma coisa que a gente possa construir. Todas essas coisas vão ficar, irmão. A única coisa que a gente vai poder levar para estar com o Senhor são pessoas mesmo. Amém? Com isso não quer dizer que Deus não quer que a gente não tenha. Deus quer que a gente tenha e muito. Porque vai ter situações que a gente só vai alcançar pessoas se também tiver posses. Amém? Então vamos lá. Aí ele diz, né? Ocorreu que o povo saindo para ver o que tinha sucedido, quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem que os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito estado, em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gesarenos ou dos Gadarenos rogou a Jesus que se retirasse das suas terras, porque estavam aterrorizadas. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava que o deixasse ir com ele. O homem não ficou dizendo, Jesus, posso ir com você? Jesus disse, não. Ele disse, então, beleza, estou dizendo para depois você dizer que eu nem queria. Não, a Bíblia diz que esse homem implorava, querido. Senhor, pelo amor de Deus, deixa eu ir com o Senhor, deixa ele seguir. Na minha versão tem um títulozinho em cima, que quem colocou foi o homem mesmo, sabe? E diz assim, né? O homem Gesareno se torna discípulo de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu já falei isso aqui em alguns cultos e vou falar hoje de novo. Eu acredito, irmão, porque isso eu estou falando por experiência própria. Só nós individualmente sabemos, de forma exata, aquilo que a palavra, né, vai produzindo em nós. Aquilo que a palavra vai gerando em nós. Uma consciência de quem nós somos, de que hoje nós não precisamos andar mais como andávamos antigamente, de que nós podemos viver uma vida muito melhor do que a gente vivia antigamente, tendo ou não tendo, podendo na hora que a gente quer ou não podendo. Quem está comigo aqui? Porque a palavra vai produzindo algo em nós, que a cada dia vai nos levando a viver consciente de uma vida que a gente nunca viveu. Esse homem aqui, né, ele tinha passado muito tempo preso, querido. E a Bíblia diz que quando ele foi liberto, ele implorava para seguir Jesus. Eu fico pensando, né, só ele sabia como ele estava. Camarada que não conseguia ter domínio de si, só vivia catingoso, só vivia jogado, não tinha comunhão com ninguém, não podia se associar com ninguém, não podia viver em família, e Jesus vem e diz, agora sua vida vai mudar, vem para aí. Eu acredito que deveria ser natural ele dizer, oxe, eu vou ficar longe desse homem, vou colar nele. Mas Jesus fala algo que a gente precisa considerar. Vê o que Jesus diz aqui, isso é a chave do negócio aqui. Mas Jesus despediu-lhe e recomendando-lhe, volta para a tua casa, diga, volta para a tua casa. Preste bem atenção nisso aqui. Volta para a tua casa e compartilha tudo o quanto Deus fez por ti. Assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras de Jesus, ou todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Esse homem saiu e começou a ser um pregador, né? Há quem diga que esse camarada se tornou um evangelista, não sei se era mesmo.
Mas a Bíblia diz que ele anunciou em toda a cidade tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele, que tinha feito na vida dele, né? Eu acredito que não tem ninguém melhor para saber o que Deus está fazendo na sua vida do que você mesmo. Não tem ninguém melhor para saber o que Deus está fazendo na minha vida do que eu mesmo. Amém, querido? E com relação a isso, a gente não pode ficar calado. Também não quero partir por essa linha aqui, não. Mas eu quero ficar com essa frase que Jesus disse àquele homem. E eu queria que você ouvisse como Jesus falando com você essa noite. Jesus disse: volta para a tua casa e vai lá e compartilha. Jesus estava falando, as pessoas já traduziram para um tempo atual, onde todo mundo deve estar agora qualquer coisa compartilhando, enviando, compartilhando, dando feed, não sei o que. Eu não entendo nem muito dessas coisas. Mas esse negócio de compartilhar eu sei. Então Jesus disse: volta e compartilha com os da tua casa as coisas que o Senhor fez por ti. Então Jesus estava mostrando para aquele homem, né? Olha, eu sei que você quer me seguir, e eu sei que tem pessoas que acham que para seguir Jesus precisa deixar todos os da sua casa. Nós sabemos que não é assim. Sabemos sim que vão ter situações que os da nossa casa não vão querer seguir Jesus. Mas não é porque a gente deixou eles para trás, é porque eles mesmo decidiram ficar. Mesmo, agora deixa eu te explicar uma coisa. Isso aí tem dois pontos que eu quero estar falando essa noite. Uma boa parte daqueles que não querem seguir os que estão seguindo Jesus, é porque os que estão seguindo Jesus não estão mostrando na sua própria casa as coisas que Deus tem feito na vida dele. Vou trocar em miúdos aqui para você entender. Não importa, irmão, o quão bem eu prego, ou qualquer um que passa por aqui, pregue aqui em cima. Eu sei que aqui em cima a gente deve estar disponível para Deus nos usar, para falar tanto com os que estão sentados, quanto com o que está pregando. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não importa o quão bem a gente prega aqui, se mova no Espírito aqui, se a gente não anuncia na nossa casa, com a nossa vida, as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa própria vida, pode ser que as pessoas que estão sentadas queiram nos seguir, mas as que estão na nossa casa não desejam seguir a gente. E essa noite eu quero estar falando um pouco sobre isso. Porque, como você já sabe, né, a gente está dando passos para um lugar maior. E ontem eu falei aqui, vai ter espaço para você trazer o resto da sua família também. Agora você precisa voltar para a sua casa a cada dia e mostrar as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Pode ser que você não tenha sido um endemoniado que andava grudento, nada lhe prendia, você não tinha comunhão com ninguém. Mas pode ser que sejam outras áreas, querido, que você precise se tornar um referencial na sua casa, né? E a gente precisa entender que quando a palavra chega para nós, ela nunca vai nos deixar da mesma forma, irmão. Eu sei que muitas vezes, né, casamentos podem se acabar, filhos podem se afastar do Senhor, e eu posso te dizer uma coisa, eu até entendo o livre-arbítrio, irmão, mas eu creio na influência do Espírito Santo, muito maior do que em qualquer outra influência, querido. Não existe demônio que consiga influenciar uma pessoa muito mais do que o Espírito Santo. Agora é necessário a gente entender que para que essa influência do Espírito tenha liberdade de operar na nossa casa, né, a chave que ativa isso é a nossa vida, irmão. Esse homem aqui, não é? Jesus disse: olha, eu sei que você quer me seguir, e ele estava falando de uma forma, eu não sei se você já viu uma pessoa implorando uma coisa à outra. Não era assim: ó, dá para eu ir? Dá não, então tá bom, ainda bem. Depois que eu não pedi. Não, era aquela pessoa: rapaz, deixa eu ir. Rapaz, olha, eu quero ir. Olha, o que é que eu preciso fazer? Olha, eu faço de tudo para ir. Você quem diz o que eu preciso fazer. E Jesus disse: não, volta para a tua casa. Vai lá, as pessoas precisam ver o que é que a palavra, o poder de Deus faz na vida de uma pessoa. Então a gente precisa pegar isso, irmão, e entender que Deus deseja que a gente comece, né, manifestar aquilo que a palavra está fazendo na nossa casa, querido. Eu vinha pensando nisso, né? E para perguntar a você, eu sei que você não vai poder me responder coletivamente, mas eu fico pensando, o que os nossos têm visto em nós, feito pela palavra, que motiva eles a seguir a Jesus. O que os nossos vão vendo em nós, na nossa vida, no dia a dia, que eles vão dizendo: rapaz, espera aí. A cada dia eu vou sendo ministrado, vai a cada dia me abrindo os olhos que aquilo que as pessoas dizem de crente não é bem assim, porque eu tenho um aqui na minha vida, na minha casa, e eu tenho visto totalmente diferente do que as pessoas falam dos crentes.
Porque falar dos outros de longe, eu posso até te dizer uma coisa, a gente não vive muito com eles. A gente pode ver uma atitude ou outra que a gente até nem seja errada e a gente pensa que seja e a gente já fazer um julgamento logo. Mas para aqueles que estão dentro de casa conosco o dia todo, o tempo quase todo, meu irmão, a gente pode, querido, olha, calar a boca, né, do diabo com relação aos que estão à nossa volta, para que nenhum argumento que o diabo traga seja capaz de levar a pessoa a ficar pensando, sabe, em ter uma vida com Deus ou não, porque eles vão ver em nós mesmos, querido. E a gente precisa entender que Deus sempre vai pegar para começar um negócio numa família. Deus sempre vai pegar na sua ele pegou você. Pronto, lá em casa, querido, quem se converteu primeiro fui eu. Eu já disse aqui algumas vezes, né? Pela falta de compreensão, quem atrapalhou mais a vinda de Márcia para o evangelho fui eu. Porque queria andar de uma maneira que eu ainda nem sabia direito. Eu ficava querendo cobrar umas coisas que às vezes nem eu mesmo fazia. Enquanto eu agia assim, eu era quem era a maior barreira para a pessoa não vir para Jesus. Quando eu entendi que não sou eu que convenço as pessoas, nem mesmo os de dentro de casa, eu sei que eu preciso me posicionar, sei que eu preciso falar, sei que eu preciso agir, mas a gente já entendeu que não é por força nem por violência. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu sei que tem pessoas que pegam isso, olha, não é por força nem por violência, mas ao mesmo tempo vive de todo jeito. Não trata os de dentro de casa bem, não age de acordo com a palavra, qualquer coisa age de uma maneira que as pessoas, misericórdia, tu é crente, é? Para aí, ó. Para os irmãozinhos, amém, mas quando é comigo, qualquer coisa já é falando isso, falando aquilo outro. Meu irmão, isso não é mostrar as grandes coisas que Deus está fazendo pela nossa vida, não. Eu não estou dizendo que a gente vai andar em casa voando, não. Eu já disse aqui e até vou dizer para você, pode ser que você chegue um dia lá em casa e você veja eu lá dando uns gritos, sabe? Falando alto, falando sério, porque eu sou meio enganchado quando as coisas não andam como é para andar segundo a vontade de Deus. Você está comigo aqui? Mas isso não quer dizer que eu não me esforce, não coloque força e muita força, para que a cada dia dentro de casa eu possa servir de inspiração para aqueles que querem continuar seguindo o Senhor. Porque eu fico pensando, meu irmão, se nós não entendermos isso, os nossos vão crescendo, os nossos filhos vão crescer, e a cada dia o mundo vai ficar mais atrativo, querido. O pecado vai parecer a cada dia mais prazeroso. Até eles entenderem que há caminhos que aos seus olhos parecem bons, mas o final deles conduz à morte, nós precisamos a cada dia abrir os olhos deles, irmão. Porque eu já disse aqui e digo em qualquer lugar, né? Eu sei que no natural, o prazer de um pai é trabalhar. Às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas, olha rapaz, eu graças a Deus, eu consegui formar meus filhos. E eu sei, claro, né, que isso é um sonho realizado para os pais, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu digo, olha, lá no inferno vai ter um monte de gente formada, porque diploma não leva para o céu. Isso não quer dizer que a pessoa vai dizer, então, se eu quiser ir para o céu eu não posso me formar. Não é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa pode se formar, ela tem que se formar mesmo. E quando ela está em Cristo, descobre o seu propósito, ela vai poder se formar em algo que vai dar para ela a condição de ser uma ferramenta no reino de Deus. Amém. Você está comigo aqui? E não tem nenhum problema não, investe com força nos teus filhos, forma eles, gradua eles, faz pós-graduação deles, está tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a pessoa fizer 5 pós-graduação e andar fora daquilo que a palavra diz, ela vai para o inferno com as 5 pós-graduação dela. Você está comigo aqui? Porque muitas vezes, e eu sei que, pelo amor de Deus, não me vê como lançando peso para você, mas eu quero te despertar mesmo. Em alguns casos, né, a maior causa disso é os filhos não ver nos pais alguém que o inspire a se envolver e a se manter fervoroso com Deus. Isso é besteira. Às vezes eu fico pensando, né, irmão? A gente sempre teve muito cuidado com os nossos mesmo, de não querer falar mal de defeito de um irmão ou de outro na frente dos nossos filhos, para que eles fiquem dizendo, quer dizer que a igreja é assim? Já parou para pensar? Eu conversando com Márcia, os meninos ouvindo, eu dizendo, aquele irmão, aquele é um falso, rapaz. Um irmão daquele, aquele é um crentezinho, tá? E os meninos tudo ouvindo. Os meninos não vão crescer motivados a ir para uma igreja, querido.
Porque a visão que a gente está construindo neles de igreja é que é um lugar que só tem gente chata e gente falsa. E quando eles crescerem, eles vão dizer: não, eu só ia para aquele lugar de gente falsa e de gente chata porque o Senhor me levava, agora eu posso ir só. Aí só eu não quero ir não, porque eu não sou besta. Você está comigo aqui? E eu vou te dizer uma coisa: igreja tem gente falsa e gente chata, pastor? Tem. Aqui tem também. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda é o lugar onde vai fortalecer as pessoas para que elas vá para a eternidade. Amém. Mesmo assim, ainda é um lugar que aqueles que prestarem atenção e decidirem colocar em prática aquilo que receberam, vão ter a sua família, o seu casamento e a sua vida mudado. Amém. É verdade, querido. Você está comigo aqui? Porque tudo que o diabo quer é que a gente olhe para isso. Tudo que o diabo quer é que a gente olhe somente, pronto, esse povo aqui. Esse povo viu o homem que vivia atormentado, sendo liberto, estando em perfeito estado, agora tendo condição de voltar para a sua casa e poder ser uma bênção na sua casa. Mesmo assim o povo diz: Jesus, tá bom, tchau, vai-te embora que tu está dando prejuízo aqui, vai. Quantas mulheres não tem, né? Eu já ouvi história, irmão, de mulheres que o marido vem para a igreja, recebe Jesus, começa a se consertar na vida, a mulher diz: não, está querendo ser muito santinha, era melhor quando tu tomava uma mesmo. Era bom que o marido voltasse a tomar uma, voltasse para cá, acertasse um karatê no oi dela. Tem mulher que vai para a igreja, começa a receber Jesus, começa a querer ajustar as coisas. Aí o marido, pronto, agora tu quer esse negócio de Jesus, esse negócio da igreja, dá dinheiro a esses pastores, um monte de ladrão. O marido quer que a mulher volte e fique na vida que estava, correndo o risco dela ser uma infiel para ele, ser a primeira que luta contra ele, ser a primeira opositora da vida dele, ser a pedra no sapato dele. Tem marido que só merece isso. Então a gente precisa entender, meu irmão, que somos nós que estamos aqui hoje. E você que está em casa, te liga na vida também. Porque senão tem pessoas, meu irmão, que não querem passar da etapa de ouvinte. Querido, nós não podemos permanecer somente na etapa de ouvinte. Temos que partir para a próxima etapa, que é de praticante, irmão. Senão os nossos não vão correr, não, na verdade não vão seguir os ouvintes, vão seguir os praticantes. E depois a gente vai ficar dizendo: não, mas é porque isso, não, mas é querendo dar desculpa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: eu posso te garantir pela palavra, que se você ouvir o que você está ouvindo, voltar para a sua casa e decidir praticar aquilo que você já sabe, o diabo vai dizer: deixa de ser besta. Também agora tu vai ficar meio agora, pronto, a pessoa tem que se humilhar a isso, também isso é a pessoa que tem que fazer aquilo, As conversas do diabo na mente das pessoas vai ser essa, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é a única maneira de mover o Espírito para ministrar o coração da pessoa que está ao seu redor. Não tem, olha, você agindo da forma que você quer, você não consegue mover o Espírito Santo. Você agindo somente no calor da coisa e dizendo: agora eu vou dizer umas boas lá, dizendo umas boas para outra pessoa, você não vai mover o Espírito Santo. Porque está escrito, querido: na ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí eu vou ficar o quê? Não, que nada, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Tudo bem, você pode até fazer do seu jeito, agora vai ser sem a ajuda de Deus. Quer fazer com a ajuda de Deus, faça do jeito que a Bíblia está dizendo. Não, mas é porque eu não consigo muito assim me relacionar com meu filho. Eu não consigo muito. A gente já passou tanto tempo assim, pastor. Não importa o tempo, meu irmão. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. Amém. O que Ele quer é que a gente obedeça a palavra faz tempo. Amém. É a única forma, irmão, de mover, de fazer com que Deus opere lá naquela área que eu, você, nenhum de nós pode ir. Amém. Que é lá no coração, na mente da pessoa, no entendimento dela. A pessoa começar pensando coisas a seu respeito que ela nunca pensou antes, de boa, porque o Espírito Santo vai começar mostrando para ela: veja se fulano não está mudando, veja como fulano agora lhe trata, veja como fulano fala com você, quanto tempo faz que fulano não dizia isso para tu, quanto tempo fulano não te chamava para sentar e dizer umas coisas desse tipo para tu aí. O outro lado, a pessoa com a mente bombardeada: será que eu estou sendo besta? Será que eu estou sendo não sei o quê? Não, meu irmão, o que sendo besta? Agir segundo a palavra não é ser besta, meu querido. É fazer a vontade de Deus, irmão. O negócio é que eu vejo, irmão. Isso, o mais triste é que muitas vezes eu vejo pessoas que ouvem a palavra, agem ao contrário dela e ficam dando desculpa. Meu irmão, não tem desculpa, faz o que a palavra diz. Você está comigo aqui?
Não é a gente pela nossa força, não. Eu queria te dar uma... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Eu queria te dizer uma coisa. Nunca faça nada só para ver se é verdade mesmo. Desse jeito não funciona. Tá bom, eu vou agir assim para ver. Não, meu irmão, a palavra de Deus não é para fazer teste. Ou você crê ou não crê. Você está comigo aqui? Não é, eu vou agir dessa forma. Eu nunca tratei fulano tão bem quanto eu vou tratar essa semana só para ver. Vai perder teu tempo, tu vai ficar com mais raiva. Porque tu só está fazendo para ver se fulano toma alguma posição, muda em alguma coisa. Se não mudar, a semana que vem tu vai voltar a ser pior do que tu passasse essa semana, sem ser. Porque a piora vai ser dobrada. E não é para isso, querido. É para decidir viver. Por isso que uma pessoa não se torna um exemplo, irmão. Eu não sei se você já viu isso, né? Mas eu estava vendo uma reportagem essa semana. E nenhuma das pessoas, irmão, famosas, eu acredito que 90% das pessoas famosas, sejam eles artistas, atores, atrizes, jogadores, lutadores, 90% deles não conseguem ser um bom exemplo. Um bom exemplo de pessoa, de caráter. Eu não estou falando fulano que foi campeão, Beltrano que foi bicampeão, fulano que foi tricampeão. Não estou falando nisso não, querido. Estou falando em pessoas que são campeão aqui, mas na sua vida, vivem uma vida, casa hoje, descasa amanhã, vive nas drogas, aí arruma uma confusão, toma uma, bate o carro, mata um, dois. É exemplo para quem? Não é esse tipo de exemplo que Deus quer, irmão. Eu sei sim, pronto, eu sei que uma pessoa pode ser campeão, bicampeão, tricampeão e ser uma pessoa firmada em Deus para ser um exemplo fora daquilo, para dizer, sabe o que sustenta isso aqui? A minha vida aqui. Você está comigo aqui? E esse homem aqui, querido, a Bíblia diz que ele, no caminho para a sua casa, ele ministrou para uma cidade. Então eu posso te dizer assim, no caminho da sua casa você pode ministrar para o teu local de trabalho. No caminho da tua casa você pode ministrar para o teu ciclo de amizade. No caminho da tua casa você pode ministrar para os teus parentes que são mais distantes. Mas você precisa entender, rapaz, olha, tem que começar aqui. Você está comigo aqui? Tem que começar em casa, irmão. Eu fico pensando em algo que foi contagioso dentro de casa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Estou quase encerrando aqui, tá bom? 2 Timóteo, bem rapidinho. Se eu perguntasse para você, que exemplo você tem sido para os seus filhos? O que você poderia responder para você mesmo? O que análise você faria de você mesmo? Precisamos pensar isso, irmão. Porque eu posso te dizer, ainda que eu morra, fisicamente falando, e Jesus não volte, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu estou fazendo de tudo para que os meus filhos permaneçam, no mínimo, no caminho do Senhor. Eu já aprendi, veja, não é uma regra, né? Filho de pastor é pastorzinho, não é isso, não tem isso. Se não tiver chamado, não é nada. É filho de Deus e precisa ser um crente poderoso no que estiver fazendo. Você está comigo aqui? Mas a gente precisa, no mínimo, né, deixar o menino bem encaminhado. Eu sei que às vezes tem pais que trabalham, irmão, vive a vida trabalhando, para quê, né? Para poder dar uma condição melhor aos seus filhos e ainda deixar eles amparados depois que eles partirem daqui. A história natural é essa. Não, olha, antes de eu morrer, eu quero deixar meus meninos tudo abrigado, para quando eu morrer eles não ficarem aí, né, dessa vida. Isso é bom, é bênção, é massa, está tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, também a casa natural vai ficar, irmão. Vai ficar, querido. Não tem nada a não ser vidas que a gente conquiste aqui nessa terra que não vai ficar tudo. Tem coisas que ficam antes do tempo, né? Mas tem gente que batalha mais pelo que vai ficar do que por aquilo que ele possa levar para a vida eterna. Sabia disso? Não é errado trabalhar para ter as coisas, amém, irmãos? Deus quer que a gente tenha mesmo. Mas você falou uma coisa aqui ontem, se não me engano. Ela disse, olha, rapaz, a gente um dia vai-se embora. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que desfrutar do melhor dessa terra, que é porque a Bíblia diz isso. Amém. E é verdade, irmão. Às vezes as pessoas têm uma mentalidade que crente é para ser miserável. Se tiver alguma coisa é porque está roubando. Não, querido.
Eu fico pensando nessas coisas. É injusto uma pessoa que vive no erro, na prostituição, bebendo, tirando onda, andando em bons carros, morando em lugares bons, tendo dinheiro para fazer tudo, viajar para todo canto, e o crente tem que andar liso, lascado, num carro velho. Só porque é crente. Como é que pode? Era para ser o contrário, irmão. Ou não? Não, mas não falo disso não, pastor, que isso não é bem assim não. É assim que a Bíblia diz. Agora, por que essas pessoas vivem assim? Eu acredito que muitas delas fazem uma coisa que muito crente às vezes não querem fazer, trabalham. Tem muito crente que é preguiçoso. Tem crente que é tão preguiçoso até para pensar. Se você tiver preguiça de pensar, meu filho, como Deus vai lhe dar uma ideia boa? Se você nem pensa, só fica pensando nos erros dos outros. Quem pensa muito nos erros dos outros, não tem nem tempo de receber as ideias que Deus vai te dar. Amém, irmão? É verdade, querido. Meu Pai do céu. Aleluia. Então essa noite volte para a sua casa determinado a mostrar as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Pelo menos para sua mulher e seus meninos. Ou pelo menos para seu marido e os meninos. Se não tiver menino, mostra um para o outro, é mais fácil. Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo aqui. Pronto. 2 Timóteo capítulo 1. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 3 para a gente entender a conversa toda da carta que Paulo está mandando para Timóteo aqui. A história de Timóteo, você pode ver o começo dela na Bíblia, se não me engano, em Atos 16. Quando Paulo encontrou aquele jovem que dava um bom testemunho, né? Tinha um bom testemunho de todo mundo da vizinhança. E Paulo levou ele para a equipe dele. Ele diz assim, recordo-me, ou rendo graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência limpa, como servia meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, dia e noite, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito ver-te, para que possa encher o meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago à lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou convencida de que habita também em ti. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A fé na vida da família de Timóteo era como que uma questão de herança. Começou na avó, pegou na mãe e agora estava operando na vida de Timóteo. Eu posso te dizer uma coisa, essas mulheres fizeram bem o dever de casa. E esse é o primeiro dever nosso, irmão. Não é o dever de fora, é o dever de casa mesmo, querido. Se a gente não souber fazer pelo menos o dever de casa, como a gente espera ser uma influência para os outros de fora? Ou a gente só vai aprender a Bíblia para criticar os outros? Tem gente que é impressionante, irmão, sabe de versículo decorado, somente para apontar o dedo na ferida do outro. Querido, a Bíblia não serve para apontar o dedo, empurrar o dedo na ferida do outro, não, é para sarar a gente tudinho, irmão. Aqui, né, Paulo disse, olha Timóteo, aquela fé que estava na tua avó, e depois habitou na tua mãe, eu me lembro que essa fé está em você, é uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É uma fé atuante, é uma fé que ele conhecia quando Timóteo chegava em alguns obstáculos, quando tinha algumas pressões se levantando para ele, como era que ele agia, porque fé, meu irmão, ele desenvolve um comportamento, sabe? Havia um comportamento na vida da avó de Timóteo, que a mãe pegou, e o interessante aqui, se você estudar, você vai perceber, por que fala na avó e na mãe? Porque desde Atos, a Bíblia diz que o pai de Timóteo era um homem grego, era uma pessoa sábia, inteligente, dessas pessoas que dizem, meu irmão, esse negócio de crente, isso é perder tempo, tu tá aí nesse negócio, oxe, olha, tem um tal de Freud, Karl Marx, não sei quem mais, esses homens aí eram os caras, era não, irmão, era um monte de doido. Sabia disso? É verdade, querido. Tem uns irmãos que eles não valorizavam nem a sua própria família. Desses filósofos aí. Agora eu vou te dizer uma coisa, tem um, querido, que ele cresceu desde pequeno sendo submisso ao seu pai e à sua mãe. Esse deve ser seguido mesmo. Foi o Senhor, irmão.
E os que aprenderam dele fizeram a mesma coisa. É por isso que hoje eu fico pensando, meu irmão, olha, quer ver alguma coisa da palavra acontecer na sua vida, se ajuste a ela, irmão. Amém. Não tente viver uma vida fora daqui, do jeito que você deseja, e achar somente que pela sua presença aqui Deus vai mudar a sua vida, que isso não vai acontecer, não. Amém. Eu não fui chamado para enganar ninguém. Ou você aprende e pratica começando na sua casa, ou você vai viver uma vida frustrada. Pais que não são referencial para os seus filhos em quase nada. Pais que não fortalecem os seus filhos, que não motivam eles para o Senhor. Quando eu digo pais, é pai e mãe, tá bom? Tem que definir bem, porque hoje quando diz pais, o povo pensa que é dois pais. Filho não pode ter dois pais, irmão, é um pai e uma mãe. Amém? Amém? Que sejam firmes na palavra. Amém. Ah, pastor, mas é porque eu não sei muito. Então comece com o que você já sabe. Amém. As meninas fizeram algo aqui, não foi na Live Kids, e eu fico pensando, ver. As meninas ministraram sobre Halloween, essas coisas, que não são coisas de Deus, irmão. E tem pais que isso é besteira. Besteira não, querido, é o que vai ficar nele lá. Nós fazemos parte de outro reino, irmão. E precisamos estar bem definidos qual reino a gente faz parte. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não é só a gente adulto, não. A gente tem que falar para os pirrainhas também. Sabia disso? Mostrar para eles, meu filho, isso aí não é de Deus. O de Deus é isso aqui. Não sei qual é a linguagem que você usa. Não fica, eu sei que não tem, tacar a pílula que tem a gente aqui que ainda diga, não faça isso não que Deus castiga. Se tiver, para com isso hoje, pelo amor de Deus. Porque os meninos crescem tendo uma visão de um Deus castigador. Ah, já sei, foi porque eu não fui obediente, Deus me castigou. Não, querido, Deus, ele é juiz, mas ele não está exercendo o juízo nesse tempo. Estamos no período da graça, irmão. Amém. Onde tem uma ajuda favorecendo para a gente compreender a vontade de Deus e andar segundo ela. Amém. Vai chegar um tempo, irmão, que a gente vai ser julgado pela própria palavra. Amém. A gente vai saber. É interessante, porque no juízo, a gente vai saber, as pessoas vão saber porque elas vão para o inferno. Elas vão saber, eu mereço ir, né? Merece. Porque eu sabia. Eu não fiz, não foi? Foi. Então vai. Pronto, acabou-se. Sabia disso. Não vai ser um monte de abirobado. E foi o que, Senhor? Não, eu mesmo não. Não vai ter isso não, irmão. Deus sabe de todas as coisas, querido. Você está comigo aqui? Diga, diante de Deus, não vai ter desculpa. A gente até pode dar desculpa a pessoas. Ah, não fiz assim por causa disso. Ah, também a culpa é tua. Tem gente que quer convencer, irmão, que não vive como Deus quer por causa da culpa dos outros. Isso é a maior mentira que a pessoa pode mentir para ela mesma. Não é por causa dos outros não, irmão, é a gente mesmo. Eu. Se eu não quiser mais nada com Deus hoje, eu digo, quero mais nada não, jogo o microfone no chão e vamos embora. Só que eu não vou fazer isso, que eu não sou besta. Você está comigo aqui? Mas sim, uma pessoa pode fazer isso a hora que ela quiser. Eu não vou dizer por causa de vocês que não prestam atenção, eu não vou endoidar. Não, querido, se você prestar atenção ou não, saiba de uma coisa, eu não vou endoidar. Vou continuar vivendo melhor. Você está comigo aqui? Mas eu não vou ficar botando a culpa nos outros. Eu sei, irmão, que se eu me manter firme, pioi? É não, graças a Deus. Pioi voando, não é? Misericórdia. Então, se eu me manter firme, eu vou poder estimular outros, querido. O que eu não posso, ontem eu estava vendo, olha, é interessante, tem coisas simples que o Senhor vai ministrar no meu coração. Não sei se foi ontem, acho que foi ontem. Eu me arrumei primeiro, vou saindo de casa, e Arthur vem, vai para a igreja, eu disse, vou, bora. Ele disse, a senhora vai, mamãe? A Márcia disse, vou. Eu disse, então, espere, mamãe. Não, vou ter que ir primeiro. Aí ele, vamos. Eu fico pensando, eu digo, vê, sempre os filhos, de uma maneira ou outra, vão se inspirar em um. Quem está comigo aqui? Amém. O senhor vai de vou. A senhora vai, mamãe? Vou não, eu vou ficar mais mamãe. Quando um fica, pode deixar os filhos. Ou pode ser que seja o contrário, né? A mãe vai, vai mamãe, vou. E o senhor papai vai? Vou não, vou ficar mais papai. Eu não. É verdade, querido. Então a gente precisa ser vigilante até nisso, querido. Porque senão a gente vai mostrar para os nossos filhos que é bom ir para todo canto, mas não é muito bom ir para a igreja não. Quando der a gente vai, menino. Que agonia é essa, todo dia? E a gente precisa ser cuidadoso, meu irmão.
Porque eu vou te dizer uma coisa, olha, se a gente for dar linha, tem hora que a gente vai ter muito trabalho para puxar a linha. É melhor puxar a linha enquanto está perto. Porque se deixar ir para muito longe, meu irmão, para puxar dá trabalho. Tem pessoas que cansam e terminam desistindo. Uma coisa eu sei, em Cristo, ou quem espera no Senhor, corre e não se cansa, irmão. Caminha, nem se fadiga. Pelo contrário, vai subindo. Quem está comigo aqui? E a gente precisa se posicionar nisso. Porque senão a gente vai ficar sendo negligente na parte que nos cabe. Porque eu não vou lá para a sua casa pregar na sua casa. É você quem prega com a sua vida. É claro que vai ter hora que você vai ter que falar. Mas você tem que se mover. Porque eu vou te dizer uma coisa. Está abrindo mais espaço para caber o resto da sua família lá também. Amém, meu irmão? Agora não vai ser com eu ou você ou qualquer um de nós andando de todo jeito, querido. Agindo de todo jeito, falando de todo jeito. Pode ser que você seja quase parecido com aquele endemoniado. Fulano, qualquer coisa, eu queria quebrar as coisas, dizer um monte de coisa, eu queria dar no povo. E agora está amansando, só Deus mesmo. Eu vou para lá também, para fulano não inventar de sair. Porque lá está bom para todo mundo. Não é não. Então a gente precisa se posicionar, irmão. Ser crente é mais do que somente vir à igreja. Amém, querido? Fica de pé, por favor. Aleluia. Você foi abençoado essa noite aqui? Amém. Meu irmão, pega isso, sabe? Medita nessas coisas. Eu sei sim, viu? Olha, Deus ele vai tratar conosco. Tem tratado, né, na verdade. Então Deus pode começar a tratar com um jovem, irmão, como tem tratado com jovens. Olha, você vai fazer isso, tudo bem. Agora, antes do jovem chegar lá, ele tem que construir uma vida de honra aos pais. Eu não vi, olha, Davi não desonrou os pais para ser rei. Que nada, pai, eu agora já sou rei, agora Deus já falou comigo, faço o meu, vou fazer o meu. Não, meu irmão. Davi foi ungido rei, voltou para tomar conta das ovelhas. Ungido rei foi tomar conta das ovelhas ainda. E outros, irmão. Então a gente precisa entender que cada fase, Deus fala comigo. Olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus falou comigo com relação ao chamado, a primeira coisa que Deus disse: cuide dos seus, porque eu vou usar vocês. Amém. Primeira coisa, irmão. Amém. Ele não disse, vou lhe usar muito. Não, cuide dos seus primeiro. Amém. Então por que a gente está aqui hoje e está dando passos para outro lugar? Amém. Porque a gente está com os nossos alicerces fortalecidos, querido. Precisamos manter isso? Claro, todo dia. Mas começa assim. Amém, irmãos? Amém. É verdade, irmão. De outra forma, é melhor ajustar logo o alicerce. Não inventa de levantar as paredes sem alicerce não, que cai. Então eu queria dizer a frase que eu quase começava aqui. Volta para a tua casa e mostra aos teus quão grandes coisas tem feito o Senhor por você. Não deixa, irmão, teus filhos se desmotivarem a viver uma vida em Deus por causa da sua vida. Você não tem direito disso. Jesus pagou muito caro por você ser o primeiro que desmotiva os seus. Ah, pastor, mas não é porque tem tanta coisa para reclamar. Reclame com você mesmo. Quando que tiver alguma coisa para reclamar, vá para o banheiro, fecha a porta e fica olhando para o espelho e reclamando. Mas rapaz, aquele negócio, né? Aquele irmão, né? Aquele irmão é muito chato, rapaz. Eu acho que eu vou orar por ele. Ixi, Maria, eu não aguento não, aquele irmão não. Não fica dizendo aos outros não, senão tu vai espantar os outros. Aquele irmão é muito falso. Oxe, um irmãozinho desse. Aí, comprou, nem pagou. Vai dizer a tu mesmo no espelho. Amém. Para de dizer aos outros. Amém. E principalmente os teus meninos vendo, ou tuas meninas, eu não sei. Verdade, você está comigo aqui? Amém. É verdade, meu irmão. Precisamos ser cuidados. Somos nós quem somos os guardiões da nossa família, irmão. Eu não posso ser o guardião da sua. É você que Deus botou para ser o da sua. Eu sou da minha. Amém? Aleluia. Só feche seus olhos, eu quero orar com você essa noite. Aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que essa palavra, Senhor, continue ministrando ao coração deles. Hoje, amanhã e depois. Eu sei que virão outras notas, Pai. Outras áreas serão tocadas para serem afinadas também.
Mas eu sei que essa é uma área, Senhor, que vai sustentar a nossa vida. Muitas vezes profissional, ministerial. Quantas pessoas, Senhor, estão na rua hoje porque o diabo conseguiu destruir a família dela. Quantas pessoas, Pai, estão na criminalidade, nas drogas, porque o diabo conseguiu tirar o alicerce da vida dele, destruindo a família. E nós estamos aqui, Pai, não somente nos fortalecendo para não sermos destruídos, mas para fortalecer outros. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos ser os primeiros, Pai, a inspirar os nossos. Que nós possamos servir de referencial, não de uma vida religiosa, mas de uma vida de obediência ao Senhor. De desejo de fazer a Tua vontade, de empenho para isso, de força para isso. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, para que nós possamos compreender que para o Senhor não há nada mais precioso do que pessoas. E nós precisamos falar isso para os nossos. Não tem nada mais precioso nessa terra, meu filho, do que vidas. Isso aqui passa, isso aqui se gasta, isso aqui se quebra, mas vidas são eternas. E é para isso que a gente vive. O que a gente desfruta hoje é porque nós estamos mais pensando em vida do que nisso que a gente desfruta. Porque Deus é um bom galardoador, é um bom pagador, irmão. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Então a gente vai continuar o culto, ofertando, entregando aquilo que é do Senhor. Aleluia. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na Tua palavra, que é provisão garantida. Aleluia. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Aleluia. Queridos, olha, eu vou começar avisando de hoje, pode ser que a gente não dê tempo. Próxima terça-feira, nós temos o nosso reencontro, né, dos jovens atraídos, tá bom? Que vai acontecer na terça-feira, não é terça que vem, não é isso? Pronto, terça que vem agora. Amanhã é domingo, depois a segunda, depois terça, né? Pronto, esse negócio aí. Sábado que vem, dia 6, né? A gente vai... É dia 9. De hoje a 15 é o reencontro das mulheres. Então, olha, eu acredito que... Eu não sei se Márcia, eu acredito que Márcia vai estar falando durante essa semana aqui. No reencontro das mulheres, as fichas já vão estar disponíveis para a Conferência de Mulheres Família Valorize 2022. Aleluia. Eita, pastor, já. Eita, glória. Amém, queridos? Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente a cada dia vai percebendo. E outra coisa, assim, o diácono Sivaldo falou uma coisa aqui. E nesse ano de 2022 a gente vai ter uma conferência de homens, irmão. Topada, você vai ver. Então vai começando a se alegrar com isso, porque alegre ou triste você vai ver. É melhor ficar ver alegre. Não é não? Pronto. Então, é isso mesmo. Sim, e amanhã o nosso culto não vai ser transmitido. Porque a gente vai estar passando algumas coisas aqui dessa nova etapa que a gente vai estar entrando, tá bom? A gente vai passar para a igreja só. A gente ainda vai passar nas redes sociais. Eu sei que os fofoqueiros vão sair dizendo, mas a gente não vai passar nas redes sociais ainda, tá bom? E amanhã, quando terminar o culto, a gente vai ver se termina um pouco mais cedo, para a gente ir lá no outro prédio, a gente vai orar lá amanhã. Amém? Glória a Deus. Então não perde e convida pessoas. Como é? Sim, amanhã pela manhã, veja. Como é? Sim, quinta-feira o nosso culto de homens. Você ia me passando, ó, assistente Rauana aí, tá vendo? Tem que trabalhar a família toda. Então, olha, quinta-feira é o nosso segundo culto de homens, né, depois desse período aí de pandemia. Fizemos o primeiro. E quinta-feira que vem, mais um culto de homens. A gente vai estar aqui com os homens, tá bom? Ia dizer o que mesmo? Sim, amanhã pela manhã nós não vamos ter culto. Pastor, por quê? Eu falei aqui na sexta-feira, veio.
Nós temos um trabalho numa casa de recuperação, né? O Centro Terapêutico Fênix. E já tem 13 homens lá sendo recuperados. Dos 13, 10 receberam a Jesus desde o dia que a gente começou a ir lá, irmão. E o que acontece? Amanhã vai ter um batismo lá. A gente vai com algumas pessoas, né? Para fazer o batismo lá amanhã. E por esse motivo não vai ter culto aqui pela manhã, tá bem? Mas o nosso culto à noite começa às 19 horas. Beleza? De amanhã à noite a gente vai voltar aos nossos cultos normais no domingo pela manhã. Aleluia. Pai, eu te dou graças por essa noite. Te dou graças pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu sei que aqueles que não puderam anotar, o teu Espírito vai imprimir isso no coração deles. Para que eles não percam isso de vista. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia nós possamos entender que quanto mais nós vemos que aquele dia se aproxima, nós não vamos somente querer ficar perto do Senhor, mas trazer os nossos também. E para que isso aconteça, Pai, a nossa vida precisa servir de inspiração para eles. Nos capacita, Espírito Santo, nos dá sabedoria, para que a gente viva essa vida que nos foi proposta em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém, queridos. Vai na paz. Não esquece, amanhã, 19 horas.